Sejam bem-vindas a mais um Saúde Íntima com Doutora Rose. E o tema de hoje está imperdível. Nós vamos falar sobre Google. Como o Google pode transformar a sua carreira na saúde. E a convidada de hoje é Flávia. Essa mulher, gente, tem uma história incrível. Fiquem ligadinhas aí até o final para você ouvir todo o relato da história da Flávia. Eu quero agradecer ao Ateliê Interface por estar nos fornecendo esse espaço aqui de gravação com muita qualidade, com as câmeras, luz, som, tudo de altíssima qualidade, de alto nível para você que quer gravar podcast, quer gravar para o YouTube, para a sua rede social do Instagram, não importa o tipo de conteúdo. Aqui é o seu lugar. Se você deseja gravar o seu curso também para colocar na Hotmart, vem aqui para o ateliê que você vai ser muito bem atendida pela Rúbia. Flávia, seja muito bem-vinda a mais um podcast. É um Obrigada. prazer estar te recebendo aqui. Igualmente, prazer é todo meu. Satisfação estar aqui. Conta pra gente, quem é você? Quem é a Flávia? Quem é a Flávia? Então, eu empreendo desde muito cedo, e aí eu já tive uma empresa, uma fábrica de chocolate, até chegar ao digital, e uma longa caminhada, e hoje eu estou aí, já tem mais de 6 anos no digital, e é onde eu busquei minha liberdade financeira, geográfica, e é onde eu consigo levar resultado para as empresas, os empresários, é o que me satisfaz hoje em dia. E você foi convidada para esse podcast hoje porque você faz o meu Google, né? Como profissional da saúde, eu percebi que eu tive uma relevância, teve um impacto mesmo, de as pessoas começarem a me encontrar, porque até eu conhecer a Flávia, gente, o pessoal tinha que ir no Instagram, e a maioria das pessoas hoje, elas buscam o quê? O Google. E aí conta pra gente um pouco mais sobre a sua trajetória. Você começou a falar que você era dona de uma fábrica de chocolate. O que fez você fazer essa transição de carreira? Então, eu comecei muito cedo, como eu disse, né, eu vendia bombom na escola, empreendendo muito cedo, meus pais são empreendedores, e depois disso ali eu quis ter liberdade de tempo, porque a fábrica não me dava essa liberdade, então eu quis ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade, né, porque está na minha essência ser livre. Então eu queria trabalhar com algo que eu pudesse estar em qualquer lugar. E eu achei isso no digital, foi uma amiga minha até que me disse isso, "O seu caminho é digital", porque eu não estava vendo dessa forma, e conversando com ela, grande Cris, um beijo para você, Cris, ela que me indicou, e aí eu comecei nessa carreira através disso. Então eu fiz alguns lançamentos de infoprodutores, eu comecei no digital fazendo lançamentos de infoprodutores, depois social media, e aí eu vi uma lacuna muito grande no Google, né, porque muita gente fica atrelada só Instagram, Meta, Facebook, etc. E o Google é uma mina de ouro para quem tem negócios locais, né? Porque a gente busca em primeira mão, a gente vai no Google para buscar, a gente não busca no Instagram. A gente busca primeiro no Google e valida depois no Instagram. Então, eu vi aquilo ali, comecei a trabalhar, gostei, levei resultado para os meus clientes, e aí tenho estado aí até hoje dessa forma. Em que momento você decidiu mudar de área para entrar nesse digital? E por que que você escolheu especificamente o Google? Foi por isso que você percebeu que tinha falta de profissionais que mexiam com essa ferramenta? Sim, exatamente isso. Eu entrei no Google depois de uma temporada nos Estados Unidos, eu morei lá, e aí quando eu voltei, eu encontrei com essa amiga minha que me disse para ir para o digital. E aí, estando ali no digital, eu vi sim essa questão do Google que ninguém estava vendo naquele momento, né? O Google ainda era terra de ninguém. E levava e ainda leva para alguns nichos muito mais resultados do que um Instagram. Uhum. Então, como o meu trabalho, eu sou cobrada por resultado, nada melhor do que levar resultado através do Google, né? Que gera. Google é o maior buscador do planeta. Então, tudo que a gente quer e precisa, e que não conhece, que não tem ninguém para indicar, a gente vai no Google. Eu vou dar um exemplo rapidinho, Rose, que é o seguinte: eu estava para consertar um problema que deu no meu carro, que era um problema muito específico, e assim, eu pedi para o meu irmão para que ele resolvesse, e ele entende muito de carro e não resolveu. E aí eu levei para vários, mecânicos que também não resolveram. E ele leva para outro que ninguém resolveu. E aí eu pensei assim: "Bem, vou resolver então eu mesma, né". De qual forma? Buscando no Google. E aí eu busquei no Google um especialista naquele problema, naquele carro, levei no Google na oficina especializada, e ele resolveu meu problema numa tarde. Então, assim, por quê? Nessa indicação, ninguém resolveu, né. Eu falei: "Gente, se eu sou a pessoa do Google, eu tenho que buscar resolver desse jeito que eu conheço". E aí eu fui até a especializada e resolveu numa tarde. Então é essa a questão, é aproximar o cliente
daquela pessoa que está buscando naquele momento, né? Porque o Google é muito isso, ele é muito, a gente chama de topo de funil, que é o que a pessoa está buscando naquele momento. Ela tem uma dor, ela tem uma necessidade, e aí ela busca naquele primeiro momento. Então, é essencial que ela te ache ali para que case as duas coisas, né? E você lembra o que foi que você digitou lá na hora de buscar esse mecânico especialista naquele problema específico? Porque não adiantava, pegar qualquer oficina mecânica, pelo que eu entendi. Exato, é. Não adiantava. Até tiveram alguns mecânicos, um me tacou o terror e outro não quis mexer, porque é um carro complexo. Então eu coloquei oficina mecânica especializada na marca do meu carro. E aí eu achei, detalhe, na hora que eu achei a oficina, eu fui para ali para os comentários. Então eu não só achei e pronto, vou ligar. Eu Uhum, fui para os comentários e fui para as fotos. Nas fotos que tinham dos carros, eu vi que ele tinha inclusive o carro que eu tenho. Falei, então ele entende, né? Eu deduzi que ele entendia do uhum, carro, eu deduzi que ele, os comentários era assim, nota 4,8, que é muito bom. Então, sim, aí me fez levar até lá, e no mesmo dia, assim, a questão de 2 horas estava resolvido. E nem uhum, era lá um bicho de 7 cabeças, como os outros disseram que seria. E sim. muito rápido. Mesmo, eu achei que nem ia resolver no mesmo dia foi resolvido, sabe? Eu vou aproveitar para entrar um pouco mais na intimidade aqui com a Flávia e vou perguntar para ela uma coisa que não tem nada a ver com o Google aqui nesse momento, mas que ao mesmo tempo tem a ver com nós mulheres, que saúde íntima fala sobre as questões das mulheres. Você percebe diferença de tratamento nas mecânicas, né, nesse caso, pelo fato de você ser mulher? Com certeza absoluta. Com ce Esse era o meu medo. Então eu pensei assim: "Como que eu, sendo mulher, vou levar o meu carro para uma oficina que eu não conheço ninguém, sem indicação, sem absolutamente nada?", né. Eles vão querer me arrancar o fígado ali. Então, Uhum, por isso que eu estava querendo que meu irmão resolvesse, que um homem resolvesse, né, porque exatamente por essa questão, que eu estava pensando que não ia dar certo o fato de eu ser mulher. Porém, os comentários diziam que eles eram pessoas, assim, honestas, tanto de peça, quanto de manutenção, quanto de preço justo. E aí eu já tinha uma base do que estava acontecendo, né, e aí deu tudo certo, o preço foi realmente justo. Mas sim, eu não resolvi o problema antes, porque eu estava esperando que fosse um homem por esse motivo. e olha só, gente, a importância do Google, que é em relação aos comentários e às fotos que elas falaram. Exato, E como eu falei lá no início, sobre ela, né, cuidar do meu Google hoje, e a importância que isso trouxe para o meu consultório, o que que acontece? Hoje, se alguém ir lá e digitar assim, nutricionista em BH, vai me achar. Nutricionista especialista em saúde da mulher, vai me achar. Nutricionista lipedema. Ou então, vai procurar endometriose, vai procurar menopausa. As pessoas vão me achar. Por quê? Porque ela coloca ali palavras-chaves que vão direcionar as pessoas para a minha página ali do Google, exatamente isso. né? É, Foi isso que fez total diferença e começaram a chegar contatos, né, lá no consultório de pessoas querendo agendar consulta através do Google, o que antes não acontecia, porque eu nem estava lá. é. E eu costumo dizer que se você não está no Google, você não existe, né. Porque existe só para quem te vê no Instagram, mas para quem não te conhece e está buscando no Google, se você não está lá, seus concorrentes estão, e se eles estão, você está perdendo dinheiro. Verdade. E para quem ainda não entende muito bem, né? Para quem é profissional de saúde, assim como eu, qual a importância do Google hoje? Por exemplo, quem é médico, quem é dermatologista, por que que é importante que a pessoa tenha ali a sua página no Google também? Certo. É o que eu falo, assim, Google gera visibilidade, credibilidade e reputação online. Quando você tem um cadastro que a gente chama de ficha, um cadastro de Google extremamente bem otimizado e com estratégias, quando a pessoa te achar e tiver tudo muito bem preparado ali, ela vai ter outras pessoas também, outras possibilidades, ela vai ter seus concorrentes também. E isso é o que faz a diferença entre escolher por você e escolher entre seu concorrente, né. Então essa questão de estar com as fotos, foi o que eu disse. Estar também com as avaliações ok, tá, porque isso interfere. Já deixei de ir em restaurantes, porque as avaliações não eram legais, Ah, eu também. já deixei de ir, Já deixei de ir em restaurante também. porque eu não quis nem conhecer, Uhum, né. Eu falei: "Eu não vou sim. perder meu tempo com isso não". É. Então Demorado, a comida não é boa, isso fiquei mesmo. tanto tempo esperando, Chegou fria, chegou frio. atendimento péssimo, Sim. e assim, pontuação muito baixa, Uhum. não fui, já deixei de ir.
E as né? pessoas deixam de ir mesmo. Quem vai lá e olha, Exa deixa de ir. E eu acho que cada vez mais as pessoas estão vendo essa avaliação no Google. sim, sim, sim. E é exatamente isso que a gente precisa trabalhar, né? Porque, principalmente, quem é da área de saúde, nessa questão de atendimento, né? Então, assim, um bom posicionamento, ele traz para você não só mais clientes, como também uma melhor reputação. Então, a gente busca no Google. Então, de novo, para quem está ali buscando, não conhece, não tem quem indique nem nada, a gente vai buscar no Google e valida no Instagram. Então, a Uhum, gente entra no Instagram para ter certeza daquilo que a gente está vendo no Google, mas é ali é no Google que você toma a decisão de sim ou de não, né? verdade. E o que faz uma pessoa aparecer no Google enquanto outras não? Às vezes, até melhores tecnicamente, elas não aparecem de jeito nenhum. Estratégia. Estratégia, porque não basta você simplesmente criar o seu cadastro de qualquer jeito, né? É legal, é melhor do que nada, sem sombra de dúvida, é melhor do que nada. Mas, em compensação, o que te sobrepõe sobre os seus concorrentes é exatamente a estratégia. Então, fazer de uma forma extremamente bem estruturada e entendendo como funciona o algoritmo do Google para que aquele cadastro entregue mais do que o seu concorrente. É claro que a gente está falando de uma ferramenta que ela está ali o tempo inteiro em leilão. Então, você não vai ficar 24 horas sobre os seus concorrentes. Então, a ideia central é que você fique pelo menos na primeira página, que é o mínimo, né? E entre os primeiros, de preferência, ali, 1, 2 e 3. Esse é onde está o dinheiro, na verdade. E, e é essa questão, estratégia de aplicação no cadastro para que ele suba as posições e sobressaia os concorrentes. Muito bom. E existe algum erro comum que profissionais, principalmente da saúde, cometem quando tentam se posicionar online? Tem, tem. Eles Mas pode colocam. ficar livre, tá? Não precisa falar só da área da saúde, não. Falei especificamente da área da saúde puxando para o meu lado. Tem, um erro geral é que as pessoas acham que, assim, subiu, fez e vai ter um retorno do dia para a noite, né? Então, não é do dia para a noite que a gente está falando ali. E hoje, especificamente, a gente está falando da parte orgânica, né? Que não precisa colocar dinheiro. É claro que se a gente faz um anúncio e coloca dinheiro, a gente tem resultados maiores mais rápido, né? Mas, assim, no orgânico, é essa questão. E não alimentar a ferramenta, porque o Google Empresas, ele é uma rede social voltada para empresas. Sendo uma rede social, ele precisa de otimização, né? Então, precisa alimentá-lo. Então, não é simplesmente criar, tem que Não criar. adianta criar a página e deixar ali parada. Exato, não E aí adianta. fica ali 20 anos. E buscando um milagre, né? Então, não, tem que criar e alimentar a ferramenta, né? Alimentar ali o cadastro. Quando você fala de alimentar a ferramenta, é trocar fotos de vez em quando, atualizar, porque as coisas mudam, né? De Sim, repente eu preciso fazer uma reforma no consultório, o consultório já não está mais do jeito que o paciente vai exato. ver lá na rede social, Aham, né? Lá no Google, na ficha. Tá pedindo os clientes também para comentar às vezes, né? Deixa o exato. que você achou do atendimento. Aham. É solicitar sempre as avaliações, responder as avaliações, isso é extremamente importante, né? Só receber, tem Ah, que. eu já vi muita avaliação sem resposta. Pois é, e não, tem que responder. Então, a gente tem que responder as avaliações, tem que solicitar sempre avaliações, porque, assim, é uma das grandes características de posicionamento da sua ficha, do seu cadastro. Colocar exatamente o que está acontecendo. O que está acontecendo no seu negócio? Naquele mês, naquela semana, você teve alguma promoção? Vai ter Hum, algum evento? Vai ter alguma uhum. coisa acontecendo? Então, informar isso ali também. O seu horário de atendimento, isso ali interfere Ah, isso é bastante. bem bacana. Sobre horário de atendimento, eu sempre olho o horário de funcionamento dos locais quando eu pesquiso. Exato. E tem gente que esquece, deixa lá, não vai abrir. E já aconteceu também de falar que estava aberto, chegar lá e está fechado, né? E Uhum, aí sim, depois ganha uma estrelinha só e não sabe por quê, né? Que é o sim. básico, né? É o básico que Vai precisa ganhar ser uma feito. avaliação baixa, Vai né? ganhar um negativo, porque, né? Custa colocar lá uma que não vai funcionar no feriado, entendeu? Então Uhum. é isso, é fazer, é comunicar mesmo o que está acontecendo com o seu negócio para o público que está indo lá te procurar, né? E só um parênteses, Pose, esse cadastro ele não necessariamente precisa ser feito para grandes empresas, muito pelo contrário. Ele leva muito resultado também para pequenos empresários, para empreendedores no geral, sabe? Então, Sim. tem que ter. Então, já aproveitando esse gancho aí que você citou isso, conta pra gente hoje quais são seus principais clientes e quem pode vir a se tornar seus principais clientes também. Já faz assim um pacotão para que as pessoas saibam, e possam refletir e falar assim: olha, ela falou minha profissão e eu não tô lá.
eu trabalho com profissionais da saúde, eu trabalho com clínica veterinária, trabalho também com rede de floricultura, com restaurantes, bistrô e, enfim, treinamento aquático, assim. Eu gosto de trabalhar com, para mim, negócio é negócio, né? Então, eu gosto, assim, quando a gente entende como levar resultado, a gente não precisa nichar, no meu ponto de vista, num cliente só, num Sim. tipo de cliente só, Eu né? vejo que todo mundo precisa do É Google. exatamente isso, exatamente isso. Então, eu faço essa parte orgânica, que é desenvolver esse cadastro da ficha da empresa, e também faço anúncios, né? Tá do ladinho, mas são coisas diferentes. Então, eu Uhum. faço os anúncios e eu faço também essa parte de cadastro do Google, posicionando e levando, buscando esses leads, né, para os meus clientes. Então, hoje eu tenho essa gama ali variada de clientes, mas eu atendo vários nichos, profissionais de saúde principalmente. Muito bom. Mas assim, academias, eh, lojas, todo mundo precisa estar ali, né? Precisa, Chaveiro. principalmente essas de urgência, né? Uhum. Aquilo que está buscando para ontem, que você não pode esperar, uma bateria de um carro que acabou, que você deixou acabar a bateria, né? Um chaveiro 24 horas, uma clínica. Eu trabalho com uma clínica veterinária 24 horas, E o legal é que o Google puxa por região também, né? puxa por região. Que isso é bem interessante. Os É, mais próximos ele costuma mostrar, isso. não Agora, é? quando o seu negócio é mais específico e você quer entregar para uma região maior, aí eu indico de fazer o anúncio, porque no anúncio a gente tem mais controle. E Uhum. tendo mais controle, aí a gente consegue, pagando a ferramenta, dizer mais o que que a gente quer, né? Então, colocar outras regiões também. E nem todo mundo, então, que faz o Google faz os anúncios do Google. Não, nem todo mundo, nem todo Eu falo mundo. de profissionais como você, né? Tem profissionais como você que só fazem a página ali, mas não fazem os anúncios. Exato, E você é especialista nas duas coisas. sou. Eu lembrei aqui agora de uma informação importante. Eu sou especialista em Google, tenho certificação do Google. Eu sou formada em gestão de negócios, especialista em Google. Então, assim, eu me especializei exatamente nessa área, exatamente nesse nicho. Tô com a melhor pessoa, gente. Estão vendo? Eu só tenho pessoas boas cuidando de mim, cuidando do meu negócio. E é por isso que eu trago elas aqui para que vocês conheçam essas pessoas e possam também contratá-las, porque eu não sou ciumenta, tá? Bom, você já morou fora e ama viajar. Você citou aí que você passou um tempinho fora. Isso mudou sua visão sobre trabalho e sobre liberdade financeira? O que que isso mexeu na questão empresarial da Flávia? Mudou, sim, mudou muita coisa. Quando a gente passa essa temporada fora, assim, foi muito bom. Claro que tiveram uns perrengues, né? Faz parte, e eu viveria tudo novamente. Me fez crescer muito. Na parte de financeiro, até que eu não digo que muito não, mas na parte geográfica, com toda certeza absoluta. Que aí, quando eu volto na certeza de que eu queria tempo e poder pegar o meu computador e trabalhar de onde eu estivesse, né? Então, assim, é claro que isso envolve muito estudo, né? Não foi do dia para a noite, muito investimento em curso, em mentoria e etc. Mas é onde eu me senti realizada, porque eu estou aqui, eu posso estar amanhã em outro país, eu posso estar em outra cidade, outro estado. E para quem tem a alma livre e adora viajar, é ali que eu me encontrei. Então, a questão de ter morado fora foi muito importante. E aí me fez ver esse mundo, porque eu achava que esse mundo não era para mim, sabe? Porque eu tinha uma fábrica extremamente engessada, né? E aí eu achava que aquele era o único modelo de negócio válido. Para mim era o meu modelo. Então, quando eu viajo e volto, falei, dá para ter outras coisas ali que não vão me prender demais. Porque quando eu tinha fábrica, eu deixei de viajar muito. Deixei de muita coisa, mas muita coisa. Ou seja, a fábrica te prendia geograficamente. Exato, exato. E esse foi o motivo de eu desfazer, né? Porque eu não estava feliz. Eu gostava do que eu estava fazendo, mas eu não estava feliz porque eu não estava vivendo. O tempo estava passando e eu não estava vivendo. Eu perdi muitas oportunidades de passeios, etc. E eu falei, não, para mim não faz sentido. O negócio tem que ser livre, né? Uhum. Quando ele te prende, para mim, não faz sentido. Então eu vi isso no digital, entendeu? Ótimo. E o paraquedismo? Gente, essa mulher salta de paraquedas. Dá para acreditar nisso? Que ela já pulou de paraquedas várias vezes. Já. Quando eu vi, eu falei, gente, ela é muito corajosa.
De onde veio isso? Já, já. E Tem ó, alguma relação com a forma como você encara riscos e as decisões que você toma na sua vida? tem. Conta pra gente. Com certeza tem. Esse ano tem mais saldo por aí, hein? Um rapel, quem sabe? Olha, a pessoa tá cheia de planos. Então, o paraquedismo, ele veio para isso, assim, para mim, porque é claro que a gente está a mais de 12.000 pés de altura, que a altitude que a gente voa normalmente, né, viaja, e aí, de repente, você olha assim para baixo e você pensa: "O que que eu estou fazendo aqui? Vou mesmo ter coragem?". É claro que dá um frio na barriga, né. A primeira vez que eu saltei, na hora que a gente saí do helicóptero, do avião, eu tive uma sensação de que eu ia morrer, até estabilizar. Na hora que estabilizar, foi muito agradável. Então ele traz para mim essa sensação de liberdade. Então o que que o paraquedismo significa para mim? Liberdade. É me sentir viva. Por incrível que pareça, toda vez que eu salto e que eu pouso, eu sinto assim, tô viva. É tanta descarga de adrenalina que eu entro em êxtase, sabe? Então, para mim, é me desafiar, é mostrar para mim que o medo faz parte, que a gente precisa ir com medo mesmo, porque não é sem medo. Não é que eu chego lá e olho para aquela altitude toda e falo: "Tá tudo legal". Não tá tudo legal, mas é legal. Uhum, E é isso, ele traz para mim essa sensação de liberdade, de que vale a pena, de que o risco é calculado. É exatamente isso. muito bom. Vivendo e aprendendo, gente. Essa mulher tá cheia de ensinamentos aqui pra gente hoje. Não acabou não, hein, tem muitas perguntas aqui ainda. Teve algum momento difícil de transição ou insegurança na sua carreira que te marcou muito? Teve, isso eu acho que sempre vai ter, né. Teve sim. Depois do primeiro que desfazer da fábrica não foi um processo delicado, foi um processo, assim, e eu tinha acabado de me formar em gestão de negócios e foi justamente na formação que eu entendi que aquele modelo não me representava mais. E aí eu fui fazer um plano de negócio, eu já tinha feito um para formar, se a gente não fizesse, não formava. Que exige coragem de desfazer de uma fábrica, assim. Era, Você foi muito corajosa. era. Aí fui fazer outro plano de negócio e percebi que aquele negócio não me representava mais, né. E aí como também estava envolvido, assim, questões familiares, então foram 2 quebras, né. A da empresa, que eu não quebrei, eu fechei, e esse laço ali de sociedade. Depois disso, eu estava, assim, meio sem rumo, aí fui vender sapato para poder pagar minhas contas, porque eu sempre empreendi, então fui CLT muito pouco tempo, eh, porque eu venho de uma família empreendedora, então isso para mim é muito natural, né. Então comecei vendendo isso que eu acho que quase ninguém sabe, Rose, mas eu comecei vendendo bombom na escola com 8 anos de idade, então é daí da fábrica de chocolate, né. Então, assim, muito cedo empreendendo. E aí fecho a fábrica, sem dinheiro, sem nada, completamente quebrada, eu, né. E Uhum. aí eu falei: "E agora?". E agora eu fui vender uns sapatos, né. Eu também fiz direito até o sexto período, então eu conhecia advogado, enfim, estudante de direito, então eu falei: "Vou vender aqui uns escarpins aqui para umas bolsas para poder pagar minhas contas", e assim foi feito. Depois disso eu fui morar fora, e aí quando voltei, falei: "Agora eu preciso tocar o meu negócio", né, e o meu empreendimento. Foi quando eu entrei para o digital. Sim, e tudo isso te exigiu decisões e muita coragem. Exato. Tá vendo, gente? Você que é mulher, empreendedora, empresária, e às vezes fica incomodada com o negócio que você está atualmente e fica com medo de trocar, né? De fazer essa transição de carreira. Não tenha medo. Vai com a coragem que a Flávia teve, que eu tive um dia também. Que, para quem não sabe, aí eu saí do ramo de empréstimo, eu era gerente de, de telemarketing, de vendas, e daí eu vim para nutrição. Eu já tinha me formado na nutrição, mas não atuava no ensino, né, eu me formei na faculdade. E aí eu fiz essa transição de carreira também, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Tá vendo? A gente precisa tomar coragem e ir fazer. É verdade. Simplesmente pegar e encarar a realidade e falar: não, eu preciso tentar isso daqui. Eu falo, se a gente não tenta, a gente nunca vai saber se vai dar certo. É, E a partir do momento que você tenta, mesmo que você quebra a cara, você fala, pelo menos eu tentei. exato. Eu prefiro quebrar a cara com algo que eu estou tentando do que Aham, me arrepender do que eu não fiz, exatamente isso. né? Não é também ser inconsequente. Não estou estimulando ninguém aqui a ser inconsequente. Dê um passo cada vez, né? Vai com segurança, mas vai. É. Porque se você tem condições de dar esse passo, dê esse passo, né? Porque nosso subconsciente, ele vai tentar te colocar na sua zona de conforto o tempo inteiro, né, Sim. porque ele não quer esses desafios. É a nossa forma
arcaica de sobrevivência. E tá tudo bem, faz parte. Quem não tem isso tem problema, entendeu? Mas a gente precisa vencer isso, porque se a gente não vence isso, vai ter a mesma vida o tempo inteiro. Então, se não tá legal, se tá legal, tá tudo bem. Mas se não tá legal, vai ter que tomar decisões e pagar o preço. E lá no consultório, muita gente acha que a nutricionista é só para emagrecimento, né? Mas eu acabo trabalhando com as minhas pacientes também esse desenvolvimento da coragem, esse desenvolvimento de ir lá e fazer mesmo, né? De perder esse medo, de parar de procrastinar, porque muitas também não dão esse passo por pura procrastinação, Uhum. tem plena condições de fazer, mas não faz. É, porque vai adiando, vai adiando, vai adiando, e na hora que vê, já passou o tempo, né? Já passou a energia, já não tá tendo condições mais. Uhum. Mas eu sempre converso com as minhas pacientes, eu sempre vou procurando onde é que está a dor dela, qual que é o medo, o medo é de quem, insegurança de quê, o que está atrapalhando a vida dessa mulher. Porque às vezes ela não consegue emagrecer, ou ter uma melhora nos hábitos alimentares, ou não consegue engravidar, ou às vezes está com uma doença inflamatória ali, por questões psicológicas e emocionais. Sim. Aí acaba que ali, né, dentro da nutrição, eu começo a trabalhar isso com ela também, de alterar esse subconsciente dela começar a perceber onde é que estão as dores dela e depois eu encaminho para a psicóloga. Uhum. E aí, quando eu faço esse encaminhamento, que aí esse trabalho multidisciplinar é super importante, eu começo a passar para essa psicóloga tudo que eu caminhei até então com essa paciente para que ela termine de fazer o desenvolvimento dessa paciente. E aí não acaba não sendo mais só uma consulta de nutrição, acaba sendo um autodesenvolvimento ali que essa mulher depois ela começa a ter resultados no emagrecimento, na desinflamação, na melhora da menopausa, na melhora da endometriose, não só pela mudança alimentar, mas do hábito de vida dela todinho, mas principalmente da transformação da mente. E isso é essencial para todas nós mulheres, porque nós ainda, infelizmente, vivemos numa sociedade machista, onde a gente acha que a gente não dá conta, onde a gente tem medo de tudo e Sim, onde a sociedade também impõe isso pra sim, gente, né? com certeza Eu absoluta. acredito que muitas pessoas tentaram desestimular no meio desse caminho, Com certeza, fazer você desistir. com certeza. Fazer voltar para onde estava e dentro da família, né? Vai ser louca. Então, te chamou de louca, pode saber que você está no caminho certo. Esse é o Quando eu fui sinal. fazer a transição de carreira, também me falavam: "Você é louca, você É, vai sair dessa empresa que você está ganhando X para ficar dentro de casa". isso. E aí, depois que eu comecei na nutrição: "Você é louca, você vai começar a atender paciente, Aham, ganhando isso e tal". Falei: "Gente, eu estou ajudando outras exato. pessoas, eu É, estou feliz". aham, E foi a melhor coisa realmente que eu fiz. exato. E aí hoje todo mundo te bate nas costas e fala: "Parabéns, eu sempre acreditei". Porque agora você está realizada, e É, agora eu estou realizada, né. exato. Aí as pessoas falam: "Ó, a louca agora É, virou deu uma certo. pessoa sã", E te e deu pedem certo. conselhos, isso aí. Te pedem conselhos e dinheiro emprestado. Ou então querem tomar o seu lugar também, É, tem gente, isso né. também, Tem é. quem queira, né. Tem. Queria fazer o mesmo que a Flávia está fazendo. Aham. É, isso tem bastante, assim, principalmente quando eu tô viajando, aí Uhum. acha que é só maravilha, né, mas não vê o tanto que é de estudo. Então, domingo eu tô estudando de noite, de madrugada, e compra curso, e compra mentoria, e é investimento alto, isso ninguém vê. Porque Uhum. esse é o preço, eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando é o preço que a gente paga das nossas decisões, para Sim. chegar onde a gente quer chegar, né. E Então é sobre isso. é, Eu também na área da saúde eu não posso parar, eu tenho que estar exato. estudando e me atualizando sempre, Aham. participando de congressos, Sim, né, assim, porque senão a gente fica para trás e a gente não exato. consegue ajudar ninguém também. Que evolui, né, o mundo evolui, as coisas evoluem, se não evolui porque tem coisa errada, então, tá evoluindo, você tem que ir junto, tem que acompanhar, né. Agora, aproveitando tudo isso que a gente acabou de conversar, o que você diria hoje para uma mulher que quer crescer profissionalmente, mas se trava, né, ou fica com medo de se expor? Então, o medo é porque a gente se julga o tempo todo, né, então a gente tem que pensar quais são os pensamentos que você está tendo sobre você mesma, né. E assim, a gente não é tão importante a ponto de a pessoa estar preocupada com a nossa vida nesse sentido, entendeu. Então, vai com medo mesmo, não tem fórmula mágica, né. É ir. Então, é claro que quando você começa, você vai sem jeito. Gente, olha os grandes youtubers, olha os primeiros vídeos deles, vai lá, pesquisa. Pesquisa os grandes youtubers, início de carreira do Whindersson Nunes, os primeiros vídeos dele, as câmeras que ele tinha. Então, uma coisa que me ajudou muito é que ninguém nasce grande. A gente precisa, assim como na natureza, é uma semente para que ela árvore brotar e se tornar o que ela é. E a gente precisa respeitar esse tempo. Então faz, simplesmente faça, até chegar no nível de estar perfeito, porque não vai ser na primeira vez. Gente, vocês têm que ver essa mulher palestrando.
Vocês têm que ver ela ensinando e palestrando, né? Porque eu acho que os planos dela daqui pra frente é só voar. Só. Ela já voa, Eu tenho uma águia, ela já né? voa muito alto, mas eu acho que o céu não é o limite mais para É, ela, não, hein? E se você tivesse que dar um conselho aqui, direto e prático, para quem quer começar a se posicionar no Google hoje, qual seria? exatamente isso. Começar. Se você não está no Google hoje, seu concorrente está. Se o seu concorrente está, você está perdendo dinheiro. Então, assim, corre, vai lá, faz o seu cadastro e aí vai melhorando no meio do caminho. Então, não deixa para amanhã. Porque o Google, de novo, ele é uma ferramenta, a maior ferramenta de busca do mundo. Então, todo mundo acessa a rede de pesquisa do Google para buscar alguma coisa, algum serviço, algum produto, alguma coisa. Então, de novo, né? Para ver se entra na cabeça. Tem que estar lá, porque senão seu concorrente vai estar. Então, você está deixando dinheiro na mesa. Entendeu? É essencial seu negócio, seja ele qual for. Você tem que estar lá, você tem que estar sendo visto. E como na parte orgânica a gente não leva resultado do dia para a noite, quanto mais rápido você tiver, mais rápido você vai ter resultado. Pronto. E se você não sabe fazer seu cadastro, procura a Flávia. Me procura. Você acha que hoje quem não aparece no Google praticamente não existe profissionalmente? Sem sombra de dúvida. Sei lá, um dentista não tá no Google. Sim. Não existe. Não existe. Um médico não tá no Não, Google. e já aconteceu de estar extremamente super bem posicionado no Instagram e só. Mas no Uhum. Google, gente, Google é regional, é exatamente o que a doutora Rose falou. Ele busca regional. Então, assim, a pessoa que está no seu bairro, ela vai buscar ali aquilo que ela está querendo. E aí, se ela não te encontrar, não tem como. Você não é referência para ela no seu bairro. Aí, mas aí você quer ser referência no Brasil por conta do Instagram, mas no seu bairro você não é. Né? Então, é isso. Google é região. Então, você tem que estar ali, trabalhar o seu local, seu SEO, sua estratégia de posicionamento local, né? Principalmente, porque senão é exatamente isso. Se você não estiver lá, você não existe, Verdade. né? Principalmente seu bairro, sua cidade. Ainda bem que agora eu já existo. Já. E você acha, você já teve algum momento em que você duvidou de si mesma nas mudanças da sua vida, o que te fez continuar mesmo assim? Então, sim, sem sombra de dúvida, ainda acontece, né? Pensamentos e a gente tem que trabalhar isso, trabalhar o seu autoconhecimento o tempo todo, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que busco esse conhecimento não só de negócio, como interno, o tempo todo. Então, o que me trava em tal área? O que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo dar o meu melhor? Eu também sou uma pessoa que me cobro bastante, né? Então, e buscando sempre essas questões ali de entregar e de buscar o meu melhor. Então, sim, eu travo, mas eu não fico travada. Eu vou em busca de respostas, ou de pessoas, ou de lugares, enfim, eu vou em busca de ajuda. Eu não Uhum. fico chorando atrás da porta. Eu vou buscar quem possa me ajudar, né? Então, assim, está acontecendo? Está acontecendo, ok. Como eu resolvo isso? Eu preciso de alguém? Eu preciso de um livro? Eu preciso de conhecimento? Eu preciso de um curso? Então, Eu acho que primeiro, isso acontece com todo mundo, exatamente, também acho. A né? gente trava o tempo Nós todo somos várias coisas. mulheres, nós somos É, empreendedoras, nós temos muitas coisas para dar conta tem muitas e a gente crenças não dá conta de limitantes. tudo. E nossas crenças também, né? Que a gente fica, muitas vezes, não pensando bem da gente mesmo, né? Uhum. Então, É isso que você falou, o auto se cobrar, né? De é estar tudo sempre perfeito, de estar isso. tudo sempre assim, em crescente, né? É, Transformação. exato. E buscar ajuda, né? Uhum. Percebeu algo que está errado, se não consegue sozinho, buscar ajuda, Isso mesmo. né? Muito bom. E é o tempo todo, isso não para. Agora algumas perguntas bate e volta. Bora. Ai, gente, a gente já está terminando essa Ah, entrevista. Passou tão rápido. passou. Você vai responder com uma palavra apenas, Tá, tá? Uma palavra. Quem é a Flávia? posso pensar? Determinação. Determinação. É a palavra que mais te define. Determinação. Deus. Conexão. Viagens. Prazer. Pessoas. Conexão também. Trabalho. Uma palavra só. Desenvolvimento. 2026. Realização. Uhul! Mudou duas palavras para 2026. Realização e mudanças. Mudança. Que bom. Futuro. União.
Arrasou, gente. Maravilhosa essa Obrigada, entrevista. Rose. Obrigada, doutora. Muito bom estar aqui com vocês sempre. Eu isso. amei essa entrevista, gente. Essa mulher é um espetáculo. Quem não contratou, contrate, porque vai estar muito bem assessorada aí. Nós vamos colocar, né, os contatos dela aqui na tela. E agora eu quero falar para vocês do meu desafio, que se você ainda não conhece o desafio Afina, você está perdendo seu tempo pulando de nutricionista em nutricionista, nutrólogo em nutrólogo, endócrino em endócrino, sem participar do Afina. Porque o Afina é um complemento que vai fazer com que você entenda o que é uma reeducação alimentar de verdade. Nós temos o desafio Afina 21, o desafio Afina 15, que é mais destinado a quem gosta de low carb ou quem quer aprender essa estratégia low carb. O desafio Afina Jejum, que vai te ensinar a técnica do jejum intermitente, inclusive vai ser aí o nosso próximo grupo. Quando esse podcast sair, ele já deve estar em andamento, inclusive. E temos também o desafio Afina Desparasitação. Tá aí o arroba do Afina, basta você seguir, entrar em contato com a Helena, minha secretária, e você vai ter acesso a todas as informações de como você pode se inscrever para o desafio. Agradecer mais uma vez o Ateliê Interface por esse espaço todo iluminado, todo aconchegante. Gostou daqui, Flávia? Conta pra gente como é que vai ser a experiência. Extremamente aconchegante. Gostei muito. Iluminação completa, tudo aqui perfeito para você fazer a gravação do seu conteúdo. Com certeza. Então, se você quer um atendimento de qualidade, uma edição de imagem, uma imagem que vai transmitir para o seu público o seu profissionalismo real, o seu lugar é aqui. E, mais uma vez, obrigada. E até o próximo Saúde Íntima com a Doutora Rose. Até mais. Estaremos te aguardando nos próximos episódios.